Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o programa Rubenir Fernandes aqui na sua rede Litoral de TV. Hoje nós vamos estar, sabe aonde? Na General Osório, número 97, sala 13, conversando com a doutora Ana Passos, advogada, onde nós vamos conversar sobre questão previdenciária e outros assuntos mais. E até, por exemplo, se você tiver alguma pergunta lá no futuro para fazer diretamente à doutora Ana Passos, aí você pode mandar através do nosso e-mail, rubenirfernandes@gmail.com, ou também através do nosso WhatsApp, que está disponibilizado para vocês, e até na rede Litoral de TV também, que em outra oportunidade nós vamos tirar todas as suas dúvidas em relação à questão previdenciária. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores, vamos conversar com a doutora Ana Passos, advogada previdenciária, e vai conversar conosco aqui na sua rede Litoral de TV, no programa Rubenir Fernandes. Já pensou em desfrutar de momentos de lazer com qualidade e conforto que você merece? A Saque de Capão da Canoa tem isso e muito mais. O lugar ideal para sua família, aberto todos os dias do ano, com a melhor e mais completa infraestrutura do litoral norte. A Saque possui um amplo complexo de piscinas, incluindo piscina térmica coberta, sauna, espaço fitness com academia e aulas de ginástica, salão de jogos com pub bar e restaurante com frutos do mar. Na Saque você encontra o espaço ideal para seu evento, pois possui um amplo salão estruturado no centro de Capão. A sede campestre da Saque dispõe de 2 campos de futebol com vestiário, quadras de areia, cancha de bocha, além de um quiosque coberto equipado com churrasqueira, fogão campeiro e mesa de jogos. O lugar propício para passar um domingo em família e com os amigos. Venha conhecer a Saque, um clube de amigos bem no centro de Capão da Canoa. Quem é amigo de Capão é sócio da Saque. Voltamos com o programa Rubenir Fernandes. Como eu disse anteriormente, vamos conversar com a doutora Ana Passos, advogada, aqui agora no seu escritório de advocacia, falando novamente na General Osório, número 97, sala número 3. Tudo bem? Tudo bom, Rubenir. É sempre um prazer estar aqui contigo. E tu sabe que se tu vai estar na rádio, a gente vai estar junto, vai estar na TV, a gente vai estar junto. E eu só vou sentir falta dos ouvintes fazendo perguntas hoje, né? É verdade. Mas logo, logo, com certeza, nós estaremos também, por que não? Aqui na Rede Litoral de TV, conversando com as pessoas, interagindo também, fazendo suas perguntas. Logo, logo. Daqui a pouquinho, pode ter certeza que nós estaremos aí já no estúdio. É verdade, no seu estúdio da Rede Litoral de TV, que vai ficar aqui na Avenida Paraguaçu, Shopping das Águas, né? Que vai ser ali o nosso estúdio, onde nós estaremos ali transmitindo diretamente. Doutora, como é que está a carreira solo? Eu estou muito feliz, eu tenho só a agradecer. E eu estou desde outubro, né, em carreira solo aqui na General Osório. E graças a Deus, eu acho que quando a gente faz a coisa certa, quando a gente trabalha direito, quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente não tem preguiça, as coisas acontecem. E é assim para tudo, né? Em qualquer trabalho, se tu estiver fazendo a coisa que tu gosta e da maneira certa, o retorno vem. Então eu só tenho a agradecer, graças a Deus, muitos clientes. E estou muito feliz aqui em carreira solo agora. Então a receptividade a recepção por parte das pessoas que a conhecem, que acompanharam o seu trabalho, hoje o fruto está sendo colhido, ou seja, esses clientes, pessoas que muitas vezes ligavam até para a Rádio Horizonte, fazendo perguntas, hoje estão vindo aqui. Com certeza. E toda semana aparece alguém que diz que foi na rádio, pediu o telefone e aparece aqui para fazer consultas e muitas vezes dá certo o processo. Então eu também tenho que agradecer a todos, né, da imprensa, vamos dizer assim, que eu fico muito feliz com esse retorno. Até eu falei anteriormente, por exemplo, o endereço. Eu gostaria que a senhora colocasse o endereço certinho mesmo, para que as pessoas que quiserem a questão previdenciária, né? E outros que depois a doutora ia falar, se tem outros especialistas aqui que podem trabalhar em outras áreas também. Hoje situado, localizado aonde?
É Rua General Osório, número 97, sala 3. É bem próximo à loja do Primo. Por que a General Osório? Eu escolhi a General Osório porque eu acho que o meu público é o público da General Osório e o pessoal menos favorecido, né? Porque previdenciário eu procuro atender as pessoas mais necessitadas, que eu acho que as pessoas que têm menos conhecimento, então são as pessoas que mais precisam. Então, além de ter o trabalho e, claro, da renda, eu tenho como objetivo de vida atender as pessoas necessitadas e sempre procurar auxiliar. Muitas vezes não cobro para fazer algum tipo de serviço de pessoas que realmente precisam e não tem como pagar. Então, eu acho que a gente não está nessa vida por acaso. A gente tem um propósito e a gente tem um fundamento, a gente tem um objetivo maior. E o meu objetivo é auxiliar as pessoas mais necessitadas. Muito bom, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas que já estão correndo atrás dos seus objetivos, ou seja, os seus direitos também, não têm muitas vezes alguma informação, até um desconhecimento, e também a questão financeira. E buscam realmente, muitas pessoas buscam esse auxílio aqui com a senhora? Com certeza. Muitas pessoas não sabem preencher a ficha que vai para o INSS, muita gente não sabe, não tem telefone para ligar para o INSS. Então, muitas vezes a gente faz esse serviço sem cobrar, porque a pessoa realmente precisa, e eu acho que a gente está aqui, como eu disse, por um fundamento, um objetivo maior. Bom, além, por exemplo, da doutora Ana Passos, que trabalha especialista na questão previdenciária, tem outros profissionais que atuam aqui em outras áreas? A gente faz aqui no escritório o previdenciário, o trabalhista e o direito do consumidor. As outras áreas, a gente tem advogados parceiros. Então, o que acontece? Direito de família. Tem uma advogada que eu confio e que eu indico que trabalha juntamente com o nosso escritório para atender os clientes dessas áreas, né? De área de família, de área de direito imobiliário. Então, a gente atua numa gama bem grande em razão dos advogados parceiros, né? Na questão previdenciária, por exemplo, reforma da Previdência, houve muita discussão, vai ter reforma, realizando bem, não teve, né? Por exemplo, a situação continua a mesma aquela anterior. Em relação à reforma da Previdência, até tem um fato importante que poucas pessoas sabem. Enquanto o Brasil estiver com a intervenção militar do Rio de Janeiro, é proibido fazer a reforma porque envolve a Constituição Federal. Então, em razão do regime militar do Rio de Janeiro, não vai ser feita a reforma. Passou. Por enquanto, não. Eu digo, passou em branco em função... Você acredita que pode ter sido uma jogada política essa questão aí de colocar uma intervenção federal, né, lá no Rio de Janeiro, e aí, obviamente, consequentemente, pensando que não passaria, o governo federal resolveu, então, intervir no Rio de Janeiro para que tudo parasse? Olha, é complicado eu dar uma manifestação política aqui, mas a gente sabe que quando se trata de política, eles inventam de tudo, né? Então, pode ter acontecido sim, porque o governo ele já estava sentindo que a reforma não ia passar. Então, a intervenção veio como uma forma também de dar tempo para o governo de angariar mais aliados para, posteriormente, conseguir a reforma. Então, a reforma não vai ser feita como foi primeiramente estipulada, né? Ela tem várias mudanças e está previsto para setembro. Então, pode ser que a votação se dê em setembro. Bom, então as pessoas hoje que têm essa questão de correr, ou seja, seu direito, por exemplo, de buscar sua aposentadoria, tudo está como estava anteriormente, nada mudou. Por enquanto nada mudou. E o que vai mudar, as pessoas têm que ter consciência que direito adquirido não muda nunca. Então, quem já está recebendo benefício não vai perder. Quem já tem o direito de se aposentar, mesmo com a mudança, não vai perder. Né? Então, o direito adquirido ele fica sempre garantido. Só vai mudar para quem vai se aposentar dali para frente. Claro.
E essa questão da reforma da Previdência, tão debatida, tão discutida, provocou uma correria muito grande, né, para as pessoas que estavam aí com uma possibilidade de aposentadoria. Isso teve um acúmulo muito grande no INSS também? Sim, muito grande. Toda semana eu vou no INSS, né? Porque tem uma novidade boa. Vamos falar de coisa boa. Agora o advogado, agora não, é desde outubro, mas é que muitas pessoas não sabem. O advogado, ele tem preferência no atendimento. Então, se o advogado for lá no INSS, ele não precisa de agendamento. Porque se uma pessoa comum vai agendar pelo 135, o agendamento cai para daqui uns 4 meses e eles demoram mais uns 5, 6 meses para análise, porque tem muita coisa acumulada lá no INSS. Então, assim, o advogado, ele não precisa agendar e ele tem o benefício analisado na hora. Então, se eu for lá na segunda-feira para encaminhar uma aposentadoria, o resultado daquela aposentadoria tem que ser dado na segunda-feira. No mesmo dia. Então, isso facilitou muito. Muitos benefícios que às vezes demoravam 1 ano para ser analisado, estão sendo concedidos na hora. Por exemplo, o seguinte, como você colocou, 1 ano. Hoje essa demora é analisado por parte do advogado, analisado por parte do advogado. E isso pode ocorrer em menos prazo hoje, em função dessa mudança, ou não? Não, se a pessoa encaminha sem advogado, tem que aguardar na fila de espera. Né? A fila de espera é de aproximadamente 1 ano para análise total de agendamento, de levar os documentos e análise. Quando o advogado vai lá, mesmo se a pessoa agendou e já levou os documentos e está demorando demais, o advogado pode ir lá que ele tenha análise na hora. Mas a demora, por exemplo, é de 1 ano ou não? Para que você possa receber já como aposentado? Não, o advogado indo lá, encaminhou, deu concedido no dia que a pessoa vai lá, em 30 dias no máximo já é liberado o valor. Que coisa, né, gente? Tem pessoas nos colocando aí, por exemplo, que demoram aí, estão esperando há 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos. Quando ela vai encaminhar sem o auxílio do advogado, é o que tem que aguardar. Porque não tem, a não ser que ela tenha prioridade, né? Tenha mais de 60 anos, aí pode ter, ou uma doença muito grave, daí pode ter uma antecipação do pedido. Mas, doutora, por exemplo, eu ouço muitas pessoas que mesmo com advogado hoje, estão esperando aí 1 ano, 1 ano e meio. O que acontece nessa situação, nessa questão? Será que pode ser falha? Tem 2 situações. Uma é o administrativo, outra é o judicial. Quando se trata de pedido administrativo, tem como antecipar com o auxílio do advogado. Quando se trata de pedido judicial, daí só vai ter preferência quando é acima de 60 anos ou quando tiver uma doença grave. Então tem as 2 situações, tem que ser analisado qual é a situação, mas se a pessoa encaminha com o advogado e tá demorando demais, tem como agilizar. Tá bom, então tá. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre isso, porque nós vamos agora aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho, rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Rubenir Fernandes. Já pensou em desfrutar de momentos de lazer com qualidade e conforto que você merece? A Saque de Capão da Canoa tem isso e muito mais. O lugar ideal para sua família, aberto todos os dias do ano, com a melhor e mais completa infraestrutura do litoral norte. A Saque possui um amplo complexo de piscinas, incluindo piscina térmica coberta, sauna, espaço fitness com academia e aulas de ginástica, salão de jogos com pub bar e restaurante com frutos do mar. Na Saque você encontra o espaço ideal para seu evento, pois possui um amplo salão estruturado no centro de Capão. A sede campestre da Saque dispõe de 2 campos de futebol com vestiário, quadras de areia, cancha de bocha, além de um quiosque coberto equipado com churrasqueira, fogão campeiro e mesa de jogos. O lugar propício para passar um domingo em família e com os amigos.
Venha conhecer a SAC, um clube de amigos bem no centro de Capão da Canoa. Quem é amigo de Capão é sócio da SAC. Voltamos com o programa Rubenir Fernandes, aqui na General Osório, escritório de advocacia, doutora Ana Passos. Questão previdenciária, pode vir aqui conversar também. Questão, por exemplo, trabalhista também, mas aí uma outra profissional, outro profissional que vai atender você. E também questão do consumidor pode também ser atendido aqui no escritório de advocacia, doutora Ana Passos. Nós vamos continuar com ela. Depois dessa questão da previdência, como é que foi também o seu trabalho? Aumentou o número de pessoas solicitando aposentadoria? Sim, aumentou bastante. Mas assim, ó, o que eu noto é que muitas pessoas têm encaminhado, né, a aposentadoria, mas tem muito benefício assistencial também, que é para as pessoas que nunca contribuíram para o INSS. E quais seriam esses? Então, os benefícios assistenciais são 2 casos, para idoso e para deficiente. Eu daqui a pouquinho vou entrar como idoso também, porque tá louco, tá demorando pra caramba. Esses benefícios, eles são concedidos para quem tem uma renda bem baixa e não possuem bens, né? Pode ter uma casa própria, mas não pode ter carro. Então, tem alguns outros requisitos, que é o requisito da renda, né? Mas eu vejo muito benefício concedido em razão de nunca ter contribuído, de pessoas que nunca contribuíram, e nem todo mundo sabe que tem esse direito, né? Então as pessoas também que não contribuem com o INSS, quando completam 65 anos ou têm alguma patologia, alguma doença grave que é considerada deficiência, têm direito a esses benefícios. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa me contando que tem um cidadão que está portador de câncer, está com câncer, não é? E está numa correria, família, para poder aposentá-lo, sei lá. De que forma esta família, por exemplo, que alguns devem estar nos assistindo, deveriam agir? Então, em primeiro lugar, tem que saber se ele contribui ou não para o INSS. Ele contribui, por exemplo, para o IMSS, Instituto Municipal de Seguridade Social, que é o servidor público municipal. Daí então já não pega a Previdência Social. Pega o Instituto do IMSS. Ele tem que fazer todo o encaminhamento pela prefeitura, pelo Instituto Municipal, né? Então, ele vai encaminhar toda a documentação médica, vai passar por uma perícia, e a perícia vai ou entender que ele tem direito a um auxílio-doença, ou entender que ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Depende da situação da patologia. Se ele tem cura, pode ser concedido um auxílio-doença. Se a doença não tem cura, aí é caso de aposentadoria. Esses critérios, por exemplo, são os mesmos em relação ao INSS ou é diferenciado? Não, são os mesmos critérios, né? Então, quando é incapacidade definitiva, dá direito à aposentadoria. Quando a incapacidade é parcial, dá direito, e temporária no caso, né? Pode ser total e temporária. Bom, eu não vou entrar no mérito também da parte técnica, mas quando ela é temporária, dá direito ao auxílio-doença. Quem pode se aposentar hoje, como pode se aposentar? Me conta assim, tem que ter 35 anos de contribuição, o homem, a mulher é diferenciado, não é? Sim, então, hoje tem as regras que não alteraram ainda, porque a reforma não foi aprovada. Então, tem 2 tipos de aposentadorias, que é o por idade e o por tempo de contribuição. Por idade, além da idade que da mulher é 60 anos e do homem é 65 anos, tem que ter 15 anos de contribuição. Sim. Por tempo de contribuição, não tem idade, né? E a pessoa tem que ser a mulher 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Aí tem outras situações que é a aposentadoria especial, né? Então, dependendo da atividade exercida, pode ter um acréscimo no tempo, e esse acréscimo vai gerar, no caso da mulher, 20% a mais, no caso do homem, 40% a mais, que no caso de insalubridade, né? Por exemplo, tinha aquela questão de uma certa idade, tinha que completar mais, como é que se dizia? O pedágio, isso continua? Continua, isso é aposentadoria proporcional. Sim. Tá? Ainda tem a situação do pedágio. Então, além de ter, no caso da mulher, 25 anos, no caso do homem, 30 anos, tem mais o pedágio. E daí se aposenta proporcionalmente. Mas, hoje em dia, é mais raro de acontecer.
de ter ainda esse tipo de aposentadoria. É mais raro, mas sim pode acontecer porque está prevista ainda na lei. Que coisa. O percentual, não sei se você tem, que você pode nos colocar, de procuras pela aposentadoria antes e depois dessa conversa toda aí em relação à questão da reforma da Previdência. Aumentou sensivelmente? Você me colocou anteriormente que aumentou, não é? Eu estava vendo em outros estados em que teve um aumento de quase 40%. O que eu noto também é o seguinte: em razão do pente fino, muitas pessoas que recebiam auxílio-doença tiveram benefício cancelado. Então, em razão do pente fino, muitas pessoas que tinham direito de se aposentar estão se aposentando. Então, quem teve alta do auxílio-doença e já tinha o tempo certo para se aposentar, está encaminhando a aposentadoria. Isso eu tenho percebido muita gente, muito acréscimo de movimento em razão disso. Aquela questão, por exemplo, ele tinha auxílio-doença, é isso? Isso. Por um outro motivo, houve pente fino, ele caiu fora, mas agora está buscando a sua... Eu não sei se é regularização, mas é só aposentadoria mesmo. A aposentadoria muitas vezes por idade, né? Porque muitas pessoas que já têm a idade e o tempo estavam em auxílio-doença. Antes, algumas pessoas preferiam contribuir um tempo mais para aumentar a renda, agora não. Tendo direito a se aposentar, elas estão realmente encaminhando a aposentadoria. Não estão mais esperando. Não. Porque isso pode ser o receio de que lá no futuro possa acontecer alguma coisa? Sim, com certeza. É isso que eu percebo. Muitas pessoas com medo da reforma estão encaminhando o benefício já da forma que dá, sem pensar na renda. Por exemplo, essa gurizada que nós estamos aqui, tem o Gabriel que está aqui conosco, né? O Gabriel Galhardo, 20 e poucos anos, 26, 30, essa reforma aí vai fazer com que eles trabalhem mais ainda, não é? Com certeza. E muita gente trabalha e não contribui. Então, na verdade, a pessoa tem que ficar atenta e contribuir, né? Que seja sobre um salário mínimo, mas comece a contribuir cedo, que é bem importante. Essa nova geração, essa atual geração, a gente percebe que muitos deles trabalham sem a carteira assinada, muitos deles não contribuem, isso é um prejuízo muito grande para eles próprios, não é? Sim, com certeza. E depois da reforma, aí sim é que eles vão sentir como foi pesado não ter contribuído antes. Então, muitas pessoas que não têm carteira assinada ou regulamentam essa situação, né, através do... Porque muita gente não tem carteira assinada, mas por culpa do empregador. Também. Então, ou a pessoa regulamenta essa situação junto ao empregador, ou paga como autônomo. Então tá, doutora Ana Passos, advogada previdenciária, aqui na General Osório, sala 3, número 97. Então, vou de novo. General Osório, 97, sala 3. Pessoal que tiver dúvidas na questão previdenciária, dê uma chegadinha aqui, vai tirar todas as suas dúvidas. Quero, primeiramente, cumprimentá-la, agradecer por ter nos recebido muito bem e desejar sempre um sucesso muito grande. Eu que agradeço. Eu fico sempre muito feliz quando eu sou chamada para fazer entrevista e esclarecer, né, as dúvidas. Então, estou sempre à disposição. Grande abraço. Abraço. Tá bom, muito obrigado. Então, doutora Ana Passos, com seu escritório aqui na General Osório, conversando conosco, tirando todas as dúvidas dos nossos telespectadores, telespectadoras e deixando para você novamente no ar, né? Tem alguma dúvida? Mande aí o seu recado, através também da própria Rede Litoral de TV, para que nós possamos, no futuro, novamente trazê-la aqui com as suas perguntas, para que você tire todas as suas dúvidas em relação à questão previdenciária, que é um assunto sempre muito abrangente, tá bom? Nós voltamos na próxima semana com o programa Rubenir Fernandes.